Nesse vídeo eu vou te contar como que eu aumentei uma aposentadoria de R$ 2.200 para R$ 4.000. Sejam muito bem-vindos ao canal da Advocacia Schettini, uma das advocacias que mais ajuda o aposentado a aumentar o valor da sua aposentadoria. Pois é, o trabalhador, ele se aposentou há 6 anos atrás e ele tinha 51 anos de idade. Ele trabalhou na área da saúde, ele era enfermeiro e se aposentou com R$ 2.200. Ele tinha recolhimentos para o INSS nos últimos anos que girava em torno de R$ 4.000 a R$ 5.000, mas a aposentadoria dele foi extremamente massacrada por uma coisa que, se você é aposentado, sabe como ela é cruel, que é o fator previdenciário. Se você não é ainda aposentado, eu tenho certeza que você vai querer fugir do fator previdenciário, que ele é uma estratégia que o INSS utiliza no cálculo dos benefícios para diminuir o valor do benefício. Quanto mais jovem o aposentado for, a tendência é que menor seja o valor do benefício dele. E esse aposentado, ele tinha 51 anos de idade quando ele se aposentou, considerado extremamente jovem para fins de aposentadoria. E olha que loucura, a gente conseguiu mudar a aposentadoria dele de R$ 2.200 para R$ 4.000. E sabe o que foi mais interessante? A gente ainda recuperou para ele os últimos 5 anos. Ele estava aposentado há 6, eu não consegui pegar todo o tempo, porque não dá, não é possível. Infelizmente, a lei permite que a gente cobre só os últimos 5 anos, e eu consegui recuperar esses 5 anos para ele, que deu em torno de R$ 120 mil. Ficou muito feliz, melhorou muito o valor da aposentadoria dele, além de ter recuperado dinheiro que ficou para trás. Perdeu um pouquinho só, né? Perdeu um pouquinho, um ano ali, ficou para trás, mas conseguiu, graças a Deus, recuperar, e daqui para frente vai ter uma aposentadoria muito mais digna. Agora com 56, 57 anos de idade, ele vai conseguir receber uma aposentadoria muito mais digna. Pode ser que isso aconteceu com você também, meu amigo aposentado. Ele resistia no início a algo que eu vou ensinar para você aqui hoje, mas ele entendeu depois que era possível. E talvez você também esteja resistindo aí. Muitos aposentados têm uma questão que foi o diferencial nessa aposentadoria que eu consegui para esse trabalhador, que é o que eu vou chamar de maneira geral aqui de um problema de saúde. Tem uma lei complementar 142, que ela vai falar sobre a aposentadoria PCD, pessoa com deficiência. E aí, o aposentado geralmente vai falar, mas eu não sou uma pessoa com deficiência. Meu amigo, para fins previdenciários, a interpretação aqui ela é muito mais abrangente. Não tenha medo ou preocupação de ter uma pecha ou apelido de uma pessoa com deficiência. Não entra nisso. Se você é aposentado, trabalhou com um problema de saúde, se o seu trabalho foi mais difícil em decorrência do seu problema de saúde do que para outras pessoas, a lei garante para você uma aposentadoria diferenciada. Por que não se beneficiar dessa oportunidade? Então ouça o que eu vou te dizer aqui até o final. Se você tem um problema de saúde, eu vou deixar de maneira ampla aqui, mas a gente vai tentar aprofundar, afunilar um pouquinho mais para você entender se faz sentido para você. Pode ser que você tenha direito a essa aposentadoria PCD. Danilo, então essa é aquela aposentadoria tipo por invalidez, em que eu não posso mais trabalhar? Não, meu amigo. Você aposenta, se quiser trabalhar, continua trabalhando, recolhendo o seu INSS tranquilamente. Não precisa se esconder do governo. É um direito que você, trabalhador, tem de aposentar pelos anos que você trabalhou, talvez numa condição mais difícil. Olha aqui alguns exemplos que eu vou falar para você. Antes de falar dos exemplos, o que essa aposentadoria ataca? O fator previdenciário. E esse é o grande diferencial. Foi isso que me fez aumentar essa aposentadoria de R$ 2.200 para R$ 4.000, porque eu eliminei dessa aposentadoria, desse aposentado, o fator previdenciário. Essa aposentadoria PCD, ela permite que a gente anule o fator previdenciário. Então aqui é uma vantagem muito grande para os aposentados, beleza? Como é que eu consegui destruir esse fator previdenciário? Conseguindo, então, encaixar ele dentro desse rol de possibilidades em que o INSS considera alguns trabalhadores como PCD, pessoa com deficiência. Então, algumas são bem estigmatizadas, bem comuns. Outras
nem tanto, outras nem tanto. Por exemplo, uma perda auditiva, e ela nem precisa ser completa, mas a perda auditiva, se ela é efetiva e dificultou você na sua vida social e também no seu trabalho, você pode ser considerado pessoa com deficiência para fins do INSS, para fins de conseguir essa aposentadoria mais rápida. Olha outra coisa interessante aqui, baixa visão. Por exemplo, pessoas que têm ceratocone. Vou dar um exemplo aqui, tá? Mas a baixa visão, aqueles casos mais graves. Por exemplo, pessoas que têm ceratocone. É muito comum, pessoas que têm ceratocone têm uma maior dificuldade de enxergar, tem que fazer às vezes transplante de córnea, colocar aquele, acho que é anel de Carrara, de Ferrara, não me lembro agora o nome certinho, mas que ele vai colocar ali para poder corrigir essa parte do olho e tentar melhorar um pouquinho a visão. Essa pessoa ela pode ter direito a uma aposentadoria um pouco mais cedo. Cegueira parcial, escoliose ou cifose, amputação de membro. Uma amputação de membro pode também dar para essa pessoa a possibilidade de uma aposentadoria mais cedo. Epilepsia de difícil controle. Uma epilepsia também pode permitir que a pessoa aposente mais cedo, se ela é de difícil controle. Um transtorno bipolar, uma depressão, uma ansiedade. O lúpus pode dar à pessoa o direito a uma aposentadoria mais cedo, e eu não estou falando de aposentar por incapacidade, por não conseguir trabalhar, não é isso. São pessoas que ainda com essas doenças trabalharam, mas a vida laboral dela foi um pouquinho mais difícil, beleza? Vamos aqui para mais alguns exemplos que eu separei para você. Artrite reumatoide, alguns tipos de artrite de forma geral, a depender da situação, a gente também consegue encaixar, como PCD, uma doença pulmonar, uma doença cardíaca que geralmente impactou na sua vida, limitação de algum dos seus membros. Então, se você tem a limitação de um membro superior ou inferior, dos braços, das pernas, da coluna, você pode ter direito a uma aposentadoria mais cedo, beleza? Problemas mais sérios na coluna podem permitir aí que você tenha direito a uma aposentadoria mais cedo. Então esses são alguns exemplos que dá para o aposentado a possibilidade de anular o fator previdenciário, que é um grande negócio para fins de aposentadoria, fazendo você receber um valor muito mais próximo daquele que você recolheu, não sendo aí prejudicado por esse fator previdenciário que foi muito cruel. Beleza? Agora, eu quero que você entenda o seguinte, não são apenas essas doenças que eu disse, beleza? Quando eu falo de problemas de saúde, eu realmente estou trazendo um rol muito mais amplificado, que é para você ter uma ideia da seguinte situação. Se você tem algum tipo de problema de saúde que dificultou a sua vida laboral, veja, não que impediu. Eu não estou dizendo que você estava impossibilitado de trabalhar, mas se você teve maior dificuldade, você precisou fazer controle medicamentoso, controle alimentar, isso fez parte da sua vida. E eu nem estou falando só do trabalho, eu estou falando da sua vida social mesmo. Dificultou, por exemplo, você de exercer atividades que você queria exercer e não pôde. Eu queria tocar piano, por exemplo. Eu tive um cliente que teve uma amputação no dedo, né? Minto, ele não teve uma amputação, ele teve acho que um dedo... acho que foram 2 dedos, se não me engano, que ele não tinha movimento. Ele falava que tinha vontade de tocar piano, mas sem esse movimento do dedo, para ele isso foi mais desafiador. Isso aconteceu com ele na infância. Ele perdeu esses movimentos, ele se adaptou. A vida dele, ele se adaptou. Ele nem se entendia uma pessoa com deficiência. Mas ele foi privado de algumas coisas na vida, por exemplo, tocar piano, que era algo que ele tinha desejo. Então veja, se você foi privado de alguma coisa na sua vida por um problema de saúde, se você teve maior dificuldade no trabalho de exercer a sua atividade por conta de uma questão de saúde, seja física, seja mental, seja sensorial, como a gente falou, audição, visão, tudo isso pode permitir que você receba aí uma aposentadoria mais cedo. Beleza? Agora me diga o seguinte, algum desses casos que eu falei para você se encaixou com você? Não? Alguma doença que você tem, que eu não falei, você ficou com dúvida? Coloca aqui nos comentários, que geralmente eu acompanho e respondo lá. Eu vou te dizer se é possível ou não. No seu caso, você realmente conseguir aí ou aposentar mais cedo ou utilizar essa situação para melhorar o valor da sua aposentadoria, beleza? E se ficou com dúvida, entre em contato aí com a gente, que eu te explico um pouco melhor sobre como conseguir aumentar a sua aposentadoria de uma maneira correta, justa, sem correr nenhum tipo de risco de diminuir o valor do seu benefício, porque muitos aposentados falam assim, mas se eu mexer nisso, vai diminuir a minha aposentadoria. Não, meu amigo.
você procurando um especialista, não existe possibilidade de diminuir o valor do seu benefício, apenas de aumentar o seu benefício e, mais do que isso, tentar recuperar aí pelo menos os últimos 5 anos de atrasados, beleza? Então, se não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui porque sempre tem conteúdo bacana para você, trabalhador, e eu vou te pedir para compartilhar com pelo menos mais um aposentado. Bora deixar a galera ciente de que tem a possibilidade de aumentar o valor do benefício e não deixar o seu tão importante dinheiro aí nas mãos apenas do INSS. Beleza? Nos vemos num próximo vídeo e até uma próxima.